Olá, meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais diferenças entre morar em Toronto e morar em Vancouver. Qual que é melhor, o que eu prefiro, como que foi a experiência morando nessas duas cidades. Então vamos lá. Bom, para começar eu vou começar a falar sobre o clima. Em Vancouver, as temperaturas são mais amenas, tanto no verão quanto no inverno. Já em Toronto, as temperaturas são mais agressivas, eu diria, tanto no verão quanto no inverno. Apesar disso, quando eu me mudei para Vancouver, a gente pegou a onda de calor, a famosa onda de calor que teve aqui. Então o verão foi muito quente, de temperatura amena, não teve nada, mas eu particularmente amo, então foi uma delícia. Já o inverno em Vancouver, as temperaturas variam entre -2, -5 até 5 graus positivos, então é assim. Não tem muita neve em Vancouver, então a gente teve uma semaninha na semana do Natal e Ano Novo, em que ficou uma semana inteira nevando, nevou bastante, foi suficiente para aproveitar. Eu sou apaixonada pela neve, então até gostaria que tivesse mais, mas eu sei que muita gente não gosta de viver com a neve. É lindo, mas para quem precisa sair e tem que caminhar, enfim, acaba não gostando tanto. No entanto, Vancouver é conhecida por ser Raincouver, né? Porque dizem que chove muito. Será que realmente chove muito em Vancouver? Sim, chove muito mais do que em Toronto, mas não é aquela chuva que a gente conhece no Brasil, que é aquela chuva super forte que você não consegue fazer nada. Pelo contrário, são chuvisquinhos só, uma garoa muito fininha, que dá pra você sair só com capa de chuva e não se molhar, então é muito tranquilo, dá pra sobreviver aqui. Você consegue aproveitar muito mais a cidade, que é muito diferente do inverno em Toronto, já que apesar de não ter tanta chuva no inverno, você tem muito mais neve e muito mais frio, então acaba sendo muito mais difícil no inverno sair de casa. Já em Vancouver você consegue sair de casa, aproveitar, fazer atividades ao ar livre, então é muito tranquilo essa questão da chuva. Eu particularmente não acho que choveu tanto assim quanto eu esperava que fosse chover, mas chove, os dias são mais cinzas comparados com os dias de inverno em Toronto, porque mesmo no inverno lá em Toronto, e por mais frio que esteja, tem muitos dias ensolarados. Claro que tem bastante dias cinzas, mas tem bastante dias ensolarados também. E esses dias ensolarados em que você olha lá pra fora, tem aquela neve linda e o dia tá super ensolarado, se preparem porque vai estar muito mais frio do que o normal do lado de fora. É impressionante. Os dias de sol são os mais frios. Além disso, em Toronto tem um vento muito forte. É bizarra a diferença de vento comparando Toronto com Vancouver, porque em Toronto o vento, ele é daquele que quando você tá andando de costas, ele te ajuda a ir mais pra frente. Quando ele tá vindo de frente, ele te barra. E realmente é isso que acontece. Eu nunca vi nada parecido na minha vida igual era em Toronto. Então tudo isso torna a temperatura ainda mais gelada. Em Toronto as temperaturas podem chegar muito mais abaixo de -20, então é muito frio realmente, você precisa estar preparado para isso, e se você trabalha tendo que sair de casa, acaba tornando os dias um pouco mais difíceis, e até o humor, né, ele fica meio afetado. Como eu sempre trabalhei de casa, para mim não era nenhum problema conviver com frio, porque tava tudo bem. E também todos os lugares são aquecidos, né, tanto nas casas, quanto nos prédios, quanto nos transportes públicos, quanto em todos os lugares que você entra. Então assim, o frio realmente é só do lado de fora na rua, mas mesmo que você tenha que se deslocar até um transporte público, você vai passar um pouquinho de frio ali na rua, mas dá pra viver, é super suportável, não é nada do que as pessoas pensam de, nossa, eu não vou conseguir sobreviver no frio. Por outro lado, o verão, como eu falei, as temperaturas são muito agradáveis. Então em Toronto, nós chegamos a pegar 42 graus, tava muito quente realmente, dá pra aproveitar bastante, então você consegue ir pras praias, as praias de lago, né, você consegue fazer atividades ao ar livre. As pessoas, tanto aqui em Vancouver quanto em Toronto, elas ficam diferentes no verão, parece que as cidades são outras, assim, no verão, todo mundo tá mais animado, mais empolgado, porém, como eu falei, aqui em Vancouver, mesmo no inverno, você consegue aproveitar mais, sair mais de casa, no verão nem se fala, mas em Toronto você consegue aproveitar muito mais quando a temperatura está mais agradável do que no inverno. Falando sobre o ar, em Toronto o ar é muito seco, então você sempre vai precisar ter um umidificador em casa, principalmente quando você ligar o aquecedor no inverno, para poder umidificar a sua casa, senão você vai tomar choque o tempo inteiro. E além disso, para quem tem problemas respiratórios, acaba sendo bem desconfortável, até para eu que não tenho esse tipo de problema, era muito ruim. Eu senti meu nariz bastante ressecado, a pele também fica muito ressecada. Já em Vancouver, mesmo no inverno, o ar ele é mais úmido. Mesmo assim, no inverno a gente precisou manter os umidificadores ligados em casa, porque faz toda a diferença para você conseguir respirar com mais qualidade. Eu acho que é muito importante ter um umidificador nessas duas cidades, independente para qual você decida ir. Sobre o estilo de vida, eu ouço muitos brasileiros falando que Toronto tende a ser muito parecido com São Paulo e Vancouver como se fosse o Rio de Janeiro ou Floripa. Como eu nunca estive no Rio de Janeiro, não tem como fazer essa comparação, e Floripa eu só passei um final de semana, então fica muito difícil realmente. No entanto, eu percebo sim que Toronto é uma cidade mais business, né? Então tá todo mundo mais na correria, aquela coisa ali do foco no trabalho, nos estudos, enfim. Então eu sinto que as pessoas lá, elas não são tão amigáveis quanto são aqui em Vancouver. Mas assim, isso não significa que as pessoas não sejam educadas, tá? As pessoas são bem educadas, se você pedir por ajuda, elas vão te ajudar, com certeza. Mas eu percebo que aqui em Vancouver as pessoas tendem a puxar mais assunto, porque eu tenho a impressão de que aqui a galera consegue aproveitar mais a vida com um pouco mais de tranquilidade, porque não tem essa correria que tem em Toronto, tá? Isso realmente não acontece aqui.
E aí, no entanto, aqui a gente tem muita atividade ao ar livre. Então as pessoas aqui em Vancouver aproveitam muito para fazer atividades ao ar livre, mesmo no inverno. Então no inverno as pessoas aproveitam para esquiar, para fazer trilhas, enfim. No verão, na primavera, outono, as pessoas fazem bastante trilha. Tem muito remo aqui na cidade, né? Porque a gente tá cercado pelo mar. Então o pessoal aqui é muito mais ativo, eu percebo isso. Para quem curte atividades ao ar livre, essa pegada mais natureza, Vancouver é o lugar ideal. Agora, se você é da pegada mais business, tá acostumado com essa correria, já vem de cidade grande e sente que não gosta de uma cidade tão pacata, tão tranquila, o ideal talvez seria ir para Toronto, porque Toronto realmente é isso de ser mais corrido, as pessoas estão sempre ali muito focadas no que elas estão fazendo, e além disso, eu sinto que não se aproveita tanto a natureza quanto se aproveita aqui. Claro que em Vancouver tem muito mais disposição de natureza, em Toronto também tem, mas não comparado com Vancouver. E se você é de uma vibe mais baladinha, talvez Toronto seja o lugar ideal pra você, porque lá tem muito mais variedade de baladas, né? Eu não sou a pessoa da balada, então eu nunca frequentei nada lá em Toronto. Mas aqui em Vancouver tem também, só que uma disposição muito menor. Como a gente já sabe, tanto em Toronto quanto em Vancouver, as baladas tendem a acabar muito mais cedo. Porém, nos dois lugares tem baladas que vão até madrugada. Então é só você pesquisar direitinho que você encontra. Mas definitivamente Toronto é o lugar que tem mais essas festinhas, mais essas baladas. Se você é dessa pegada, talvez Toronto seja um lugar que te agrade mais. Sobre o transporte público, bom, nas duas cidades eu tive boas experiências com o transporte público. No entanto, em Toronto, o metrô ele parava bastante. Na época que eu usava o metrô, eu pegava em horários de pico. Então, acabava acontecendo com mais frequência. Aqui em Vancouver, eu uso transporte público muito pouco. Já peguei em horários de pico. Mas tanto em Toronto quanto em Vancouver, o transporte público, mesmo no horário de pico, não se compara com São Paulo. Então, se você conhece o transporte público de São Paulo no horário de pico, sabe que pra você entrar no metrô, sair de um metrô, você é basicamente empurrado e fica todo mundo ali espremido, igual uma lata de sardinha. Aqui não. Aqui mesmo que esteja cheio, dá pra você ficar tranquilo ali, mais confortável, você não ficar amassado ali junto com as pessoas. É muito tranquilo. As pessoas, elas respeitam bastante, né? Então, na hora que as portas abrem, todo mundo espera quem tá dentro do metrô sair, e do ônibus também, e depois todo mundo entra. Então, assim, eu acho isso muito bacana daqui, né? Das pessoas respeitarem isso, porque em São Paulo a gente sabe que é bem diferente. Eu não tenho como falar de outras cidades no Brasil, porque eu nunca estive em outras cidades usando o transporte público. Agora, falando com relação à saúde pública, nós não tivemos a experiência de precisar da saúde pública em Toronto. Então, assim, eu não tenho que falar de lá. Mas aqui em Vancouver a gente já precisou 2 vezes. Nós fomos muito bem atendidos por todo mundo, por todos os profissionais. É muito parecido com o SUS do Brasil, então você tem que chegar, você preenche uma ficha, você tem que esperar te chamarem. Então demora um pouquinho. As 2 vezes que nós fomos, a gente ficou ali mais ou menos umas 2 horas esperando. Mas assim, tudo funcionou muito bem. Eu sinto que o pessoal foi muito gentil com a gente, então a gente teve boas experiências apesar da demora, mas tem o que fazer, né? São várias pessoas esperando e você tem que lidar com isso, já que a gente não tem hospital particular como é no Brasil, né? Em que você tem convênio e você pode utilizar os hospitais particulares. Aqui você pode até ter convênio da sua empresa, né? Se você trabalha num lugar que geralmente eles oferecem esse insurance pra saúde, mas é pra pagar por exames específicos ou algumas especialidades. Então eles cobrem algumas coisas, mas não é como é no Brasil, com o convênio médico. E antes de ir pra última parte, que é sobre o custo de vida, se você está gostando desse vídeo, aproveita, curte aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com amigos que você sabe que estão em dúvida entre essas 2 cidades. E se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. Além disso, se você tiver sugestão de algum tema que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários, será um prazer poder responder as suas dúvidas e te ajudar. Então vamos lá, sobre o custo de vida nessas 2 cidades. Primeiro, eu preciso salientar que quando eu me mudei definitivamente para Toronto, eu cheguei quase na época da pandemia. Então não deu para aproveitar tanto, né, para sair mais, comer mais fora. Então a gente acabou economizando bastante dinheiro. No entanto, em Toronto, a gente morava mais afastado de downtown, né, do centro da cidade. Então isso fazia com que o nosso aluguel fosse muito mais barato do que aqui em Vancouver. Então nosso custo de vida em Toronto foi relativamente mais baixo do que é em Vancouver. Porém, tem essas diferenças. Aqui em Vancouver, a gente mora em downtown, então o custo de moradia acaba sendo bem mais caro do que é em Toronto. Além disso, por comodismo, a gente acaba indo em mercados aqui por perto, que acaba também sendo mais caro do que se a gente for mais longe. Então tudo isso encarece um pouco mais o nosso custo de vida. Mas as 2 cidades são bem caras, tanto em aluguel, e eu sei que agora nesse ano de 2022 os preços subiram muito. Então quando nós nos mudamos pra cá, a gente ainda encontrava alguns valores mais acessíveis, mas já era muito mais caro do que em Toronto. Só que eu sou uma viciada em ficar olhando o preço de apartamento, apartamentos disponíveis e essas coisas, e os valores subiram demais. Então eu não encontro nada parecido com o que a gente paga hoje aqui onde a gente mora. Então assim, eu acho que quando a gente for se mudar, vai ser uma luta absurda pra encontrar um lugar que seja minimamente parecido com a qualidade que a gente tem aqui e com preço acessível também. Então aluguel é muito caro nas 2 cidades, tá? Tanto em Toronto quanto em Vancouver. Supermercado, depende muito do que você vai consumir e em qual supermercado você vai frequentar. Então aqui em Vancouver, se você topar se deslocar mais para alguns outros supermercados, você consegue valores mais acessíveis, mas como eu falei, às vezes o comodismo de você ir até um local mais próximo acaba facilitando
facilitando mais sua vida. Então a gente acaba pagando um pouquinho mais caro com o supermercado aqui do que era em Toronto. Aqui também a gente sai muito mais pra comer fora. Era algo que não acontecia tanto em Toronto, porque a gente tava em pandemia. Então aqui a gente acaba gastando muito mais. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando que tem diferença de preços com relação aos restaurantes. Então em Toronto alguns acabam sendo mais caros do que aqui. Mas assim, eu não tenho como fazer esse parâmetro, porque realmente na pandemia lá em Toronto não dava pra fazer muita coisa. Então a gente realmente não gastou tanto lá comendo fora, igual a gente gasta aqui. O que eu posso dizer de maneira geral com relação ao custo de vida com Vancouver e Toronto é que quando nós nos mudamos pra cá, o nosso custo de vida aumentou aproximadamente $1.000 e $1.500. Então ficou um pouquinho mais caro, mas como eu falei, os cenários são completamente diferentes, né? Aqui a gente já não tem mais pandemia, a gente sai mais, a gente mora numa região central, acaba fazendo compra em mercados mais próximos, então tudo isso encarece mais o nosso custo de vida. Lá em Toronto, a gente não fazia quase nada disso, né? A gente quase não saía, a gente morava num lugar mais afastado do centro e estávamos em pandemia, então o nosso custo de vida acabou sendo mais baixo. Mas eu acredito que se fosse hoje, a gente ainda estivesse morando lá em Toronto, o nosso custo de vida poderia estar similar com o que é em Vancouver. E agora a pergunta que não quer calar: Toronto ou Vancouver? O que a gente prefere? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que a nossa experiência em Toronto foi muito incrível, então a gente tem uma memória muito boa. O tempo que nós moramos lá foi muito maravilhoso mesmo, mas nós preferimos a vida em Vancouver. Eu sinto que aqui, nós sentimos, né, que a vida aqui ela é muito mais leve, ela é mais tranquila, a gente tem mais contato com a natureza. Essa questão do clima ser um pouco mais ameno, né, não ser tão frio no inverno, faz com que a gente consiga aproveitar um pouco mais, apesar da chuva, como eu falei, não é uma chuva também daquela insuportável, né, é uma chuva bem mais tranquila, mas Vancouver é uma cidade que a gente prefere mais. E se você tem essa pegada mais natureza, gosta de estar em mais contato com atividades ao ar livre, talvez Vancouver seja o lugar ideal pra você. Agora, se você é dessa pegada mais business, mais baladinha, eu acho que Toronto vai ser o lugar mais adequado pra você. E claro que independente da sua escolha, eu tenho certeza que você vai ter experiências incríveis nessas duas cidades, como nós tivemos e estamos tendo. Mas eu também acho que é legal reforçar a ideia de que não é porque você decidiu ir pra um lugar que você vai ficar pra sempre nele, que era o que a gente acreditava. Olha só, nós estamos aqui em Vancouver, a gente não esperava por isso e a gente tá muito feliz morando aqui. Eu lembro que às vezes lá em Toronto, na época da pandemia, a gente ia passear pelo bairro e quando a gente tava voltando pro nosso prédio, a gente olhava e falava: nossa, pra ficar perfeito só faltava ter o mar ali atrás. E a gente falava isso na brincadeira, porque a gente não pensava em se mudar de Toronto. E agora a gente tem um mar aqui na frente do nosso prédio, que é muito maravilhoso. Então, olha só, né? A gente não esperava por algo e acabou acontecendo. Não é porque você está vivendo uma vida agora que você vai ficar nisso pra sempre. E talvez tudo isso pode mudar em algum momento. Então acho que é importante estar aberto para essas possibilidades. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, espero que você goste. Se ficou alguma dúvida, se eu acabei não falando alguma coisa que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Beijo grande e até os próximos vídeos.